Boa noite. Vocês me ouvem? Boa noite para quem está chegando para esse nosso encontro, breve encontro sobre a espiritualidade do advento, como é que a gente pode viver melhor esse tempo novo que começou essa semana na vida da igreja, na liturgia, também na nossa vida. Boa noite, vamos chegando para esse nosso bate-papo. Enquanto a gente vai chegando, antes da gente começar, vamos entrando no clima com a ladainha do advento. Só me deixem aí nos comentários se vocês estão me ouvindo. Opa! Se vocês me ouvem, por favor, deixem aí no comentário se tá bom o som, se vocês conseguem me escutar. Sim? Legal, vamos lá então. Vamos começar então para a gente entrar no clima, né? Enquanto o pessoal vai chegando, para a gente pensar um pouquinho melhor sobre esse tempo do advento que a gente está vivendo. Ó Senhor, aleluia, vem Messias, Maranata. Ó justiça, aleluia, mora entre nós, Maranata. Misericórdia, aleluia, vive entre nós, Maranata. Nossa força, aleluia, dentro de nós, Maranata. Ó Senhor, aleluia, vem Messias, Maranata. Ó Senhor, aleluia, vem Messias, Maranata. Então, mais uma vez, boa noite, bem-vindos, bem-vindas, vocês que estão aqui com a gente, para esse nosso bate-papo, essa nossa conversa sobre o tempo do advento, esse tempo novo que começou no último domingo e que nos traz muito simbolismo, que nos traz uma espiritualidade própria e que a gente pode transferir, né? Essa espiritualidade que a gente vê nas celebrações litúrgicas, nas missas, para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Então, para a gente começar,
Vamos entender um pouco que negócio é esse de que começou um ano novo na igreja, um novo ano litúrgico. Como assim, né? Ainda a gente está no começo de dezembro. Pois é, a igreja, a liturgia, segue um calendário próprio, né? Um pouco diferente do calendário civil, né, que a gente costuma seguir. Então, o ano litúrgico na igreja, ele está dividido em alguns ciclos, em alguns tempos que nos ajudam a rezar, que nos ajudam a celebrar a vida de Jesus, atualizando a graça redentora que ele nos traz para a nossa vida, né? Então, celebrar a liturgia, participar das missas, da vida espiritual da igreja, é atualizar para hoje tudo aquilo que a gente celebra. Então, o ano litúrgico ele começa com o tempo do Advento, que consiste em 4 semanas antes do Natal. Depois do Advento, nós temos o tempo do Natal, que vai do dia 24 de dezembro, né, a véspera do Natal, até a festa do batismo de Jesus, geralmente ali por volta do dia 15, 16 de janeiro. Depois a gente entra no tal do tempo comum. Depois vem a Quaresma, tempo mais forte de penitência, de preparação para a grande festa da Páscoa, né, que é a festa mais importante do ano litúrgico. A festa da Páscoa ela dura 50 dias, né, tendo início ali no Tríduo Pascal, com a celebração de lava-pés, e ela vai até a festa de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, né, o domingo de Páscoa. Tendo completado esse tempo pascal, a gente entra novamente no tempo comum, que vai se encerrar com a festa de Cristo, Rei do Universo, que geralmente sempre cai no final de novembro. E aí inicia-se então um novo ano litúrgico com o tempo do Advento. Na liturgia, estes ciclos são sempre de 3 em 3 anos, porque a cada ano nós refletimos, nós lemos, nós estudamos e rezamos um dos evangelhos sinóticos. Então, um ano a gente escuta o evangelho de Mateus, no outro de Marcos, no outro de Lucas. E o quarto evangelho, o evangelho de João, ele é encaixado nas festas, nas solenidades, ao longo de todos esses anos, né? Bom, alguns sinais litúrgicos destes tempos, e eu vou falar de um só, que é para a gente poder se localizar visualmente. No tempo do Advento, as cores, né? As cores do tempo do Advento, que é o roxo ou róseo. Depois, no tempo do Natal e no tempo da Páscoa, a cor branca. No tempo comum, a cor verde. Tempo comum é aquele tempo em que a gente reflete, reza, celebra a vida pública de Jesus. Na Quaresma, um roxo mais intenso. Nas festas do Espírito Santo, como Pentecostes, e nas festas dos mártires, aqueles que morreram pela fé, a cor vermelha. E assim também, ao longo do ano, as festas e solenidades dos santos, de Nossa Senhora e outras devoções vão sendo encaixadas ali ao longo do ano litúrgico. Mas vamos falar do Advento, que é o tempo em que nós estamos vivendo. O Advento são essas 4 semanas que antecedem o Natal. É um tempo marcado pela espera, pela expectativa, pela esperança. O próprio nome Advento nos remete àquele que há de vir. E isso a gente celebra na festa do Natal. O Messias, aquele que há de vir, aquele que veio e aquele que vai voltar. Por isso o Advento nos faz refletir, nos prepara, na verdade, para 2 dimensões desse há de vir.
A primeira dimensão é a primeira vinda de Jesus, o Natal, a sua encarnação em Belém, no seio da Virgem Maria. Essa festa que a gente celebra no dia 25 de dezembro. A segunda dimensão dessa espera, dessa expectativa, é a segunda vinda de Cristo, ou seja, quando nós nos encontraremos definitivamente com Ele, a nossa Páscoa, a nossa passagem, a nossa morte. Essa é a segunda dimensão de preparação deste tempo do Advento. Nós nos preparamos para celebrar o Natal, mas também nós somos chamados a pensar como é que se dará o nosso encontro definitivo, quando o Senhor vir pessoalmente se encontrar conosco definitivamente. Então, duas dimensões: a primeira vinda de Jesus no Natal e a segunda vinda de Jesus na nossa Páscoa, no nosso encontro definitivo com Ele. E alguns sinais que nos ajudam a rezar neste tempo do Advento, que são usados na liturgia, que a gente vê nas nossas celebrações, nas nossas rezas, nas missas. Primeiro é a cor do tempo litúrgico, a cor que nos ajuda a rezar nesse tempo é a cor roxa, mas diferentemente da Quaresma, um roxo mais suave, porque ela não quer significar a penitência, a dureza, o deserto. Mas essa cor roxa, rósea do Advento, ela simboliza para nós aquela expectativa, a ansiedade, algo que vai acontecer, Então, neste tempo do Advento, os nossos altares, os nossos celebrantes, padres, diáconos, se vestem com essa cor roxa, rósea, demonstrando essa expectativa, até que uma ansiedade pela celebração do Senhor que há de vir, que se encarnou no meio de nós. Outro símbolo muito bonito e muito profundo desse tempo do Advento é a coroa do Advento. É uma coroa, um círculo de ramos verdes que contém nele 4 velas. 4 velas que nos ajudam a contar essas 4 semanas que antecedem o Natal. Então, a cada domingo, nós acendemos uma vela da coroa do Advento, representando que a chegada do Messias, essa celebração, está se aproximando. O tempo da celebração está se aproximando. Algumas igrejas, algumas comunidades utilizam velas coloridas, como o vermelho, simbolizando o amor, o verde a esperança, o rosa a alegria, o branco a paz. Outras comunidades utilizam as 4 velas brancas, outras comunidades utilizam 3 velas roxas e uma vela rosa para ser acendida no terceiro domingo do Advento, porque o terceiro domingo é aquele que a gente está quase chegando, então é o domingo da alegria. Por isso, cores, flores, a gente troca o roxo por um rosa de alegria, de vida. Então, as cores das velas também variam de comunidade para comunidade. Por exemplo, na nossa comunidade São João Batista, nós optamos por utilizar, já há alguns anos, 3 velas roxas e uma vela rosa, a vela do terceiro domingo na cor rosa. Na matriz de São José, são velas coloridas, a vermelha, a verde, a roxa e a branca. No Santuário Nacional de Aparecida, a gente pode ver 4 grandes velas brancas. Entretanto, indiferente das cores, o que importa é o sentido desse símbolo, que nos ajuda a rezar e a nos preparar, a entender esse tempo em que a gente está presente. Essas 4 velas também podem simbolizar os 4 cantos do mundo. Cantos, Os 4, enfim, todo um mundo que é iluminado por essa luz que é Jesus, que se encarnou e veio morar no meio de nós. Não é à toa que é um círculo representando essa totalidade, Todo o universo, todo o cosmos é inundado pela luz
do Senhor Jesus. No último domingo, primeiro domingo do Advento, Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida, na sua homilia, nos indicou ainda uma outra reflexão para essas 4 velas. E essas 4 velas, nas palavras de Dom Orlando, simbolizariam também 4 grandes personagens deste tempo do Advento. O primeiro deles é o profeta Isaías. É ele quem mais, nos livros dos profetas, quem mais anuncia a chegada de um Messias, de um Salvador. A segunda vela simbolizaria São João Batista, padroeiro da nossa comunidade, porque foi ele o último dos profetas do Antigo Testamento e é ele quem vai apontar para todo o povo que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus. João ainda nos traz uma grande mensagem de conversão, de partilha, de mudança de vida. Um outro personagem que pode ser simbolizado por essas velas da coroa é Nossa Senhora, a grande protagonista humana nessa história. É ela, mulher real, verdadeira, que com o seu sim, permite que Deus faça morada em nosso meio. E o quarto personagem dessa coroa é o Espírito Santo, porque é através dele que Maria gera o Salvador. É ele quem cobre Nossa Senhora com sua sombra, com sua graça e faz com que ela fique grávida de Jesus. Nesse tempo do Advento, a gente também não canta o hino de louvor nas missas e celebrações. Nós não cantamos o Glória, porque nós estamos ansiosos por aquele que vai chegar e guardamos por 4 semanas esse hino de louvor, esse glória, esse canto de exaltação, guardamos ele para a festa de Natal, para a noite de Natal. Então, nessas 4 semanas, nós não cantaremos o glória nas nossas missas e celebrações, para cantá-lo com toda a força, com toda a alegria na noite de Natal, com exceção das festas dos santos, Então, por exemplo, segunda-feira, celebrou-se o dia de Santo André Apóstolo. Então, nas paróquias e comunidades que Santo André é padroeiro, se cantou o hino de louvor, porque era a festa do padroeiro. Na próxima terça-feira, dia 8, celebramos a Imaculada Conceição, Então, neste dia também, excepcionalmente, mesmo sendo dentro do Advento, nós cantaremos o Glória, o hino de louvor. Mas, de um modo geral, suprime-se das liturgias, das celebrações, o hino de louvor, para que a gente possa cantá-lo com toda a força na noite de Natal. Outros sinais litúrgicos deste tempo são a novena de Natal, celebrada nas casas, este ano mais virtualmente nas comunidades e paróquias. Também a ladainha do Advento, que nós temos cantado na nossa novena. E as antífonas do Ó. As antífonas do Ó são canções, são uma espécie como se fossem ladainhas, que trazem a ideia, trazem a expressão da expectativa do nascimento de Jesus, de Nossa Senhora grávida. Aliás, nos últimos anos, é uma imagem que tem ficado bastante popular nas nossas comunidades, que é uma imagem de Nossa Senhora grávida, com barrigão, esperando, na expectativa. E as antífonas do Ó são canções antiquíssimas que nos trazem essa espera, essa expectativa. E mais, elas expressam títulos que Jesus vai recebendo ao longo do Antigo Testamento. Quando ele começa a ser anunciado pelos profetas, ele é chamado de Príncipe da Paz, de Emanuel, Deus conosco.
ele é chamado de raiz de Jessé, de tronco de Davi. Então, são esses títulos, esses nomes, né, para o Messias que são cantados nas antífonas do Ó. Né? Além disso, o fone está escorregando. Além disso, né, uma outra expressão da piedade popular e que surge aí por volta do século XVI, XVII, mais especificamente em Portugal, é a devoção a Nossa Senhora do Ó, ou Nossa Senhora da Expectação, que é justamente essa imagem de Maria que espera, né, que está grávida à espera do Salvador. Inclusive, aqui na nossa região episcopal Brasilândia, uma das igrejas principais é a igreja de Nossa Senhora do Ó, que fica na freguesia do Ó, né? Nossa Senhora, paróquia Nossa Senhora da Expectação, né? Tem essa expectativa pela chegada do Messias. Existem algumas versões, né, das antífonas do Ó, mas há uma versão popular de um compositor católico, Reginaldo Veloso, que diz mais ou menos assim em uma das estrofes. Ó, 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 Emanuel, Deus conosco, ó Rei legislador, esperança de todas as nações, desejado de todos os corações, és dos pobres maior libertador. Finalmente vem salvar-nos, vem Senhor. Ó Deus nosso, ouve nossas rogações. Ó, vem, ó Filho de Maria, vem depressa, ó luz da vida. Quanta sede, quanta espera quando chega aquele dia. Quanta sede, quanta espera quando chega aquele dia. E nas celebrações, nas novenas, depois de se cantar essa antífona do Ó, reza-se então o texto do Magnífica, né? Aquele texto, o Cântico de Maria, que ela proclama quando encontra Isabel. Outro símbolo muito importante neste tempo do Advento, e um símbolo que está presente nas nossas casas, nas nossas comunidades e até mesmo no comércio, que é o presépio. E para falar sobre o presépio, eu gostaria de partilhar alguns trechos, algumas falas do Papa Francisco em uma carta que ele escreveu, que se chama Sinal Admirável, que fala justamente sobre o presépio. Então, nessa carta, o Papa Francisco nos relembra que o presépio, como nós o conhecemos hoje, ele surge em 1223, na Itália, com São Francisco de Assis. Foi São Francisco que, pela primeira vez, reúne pessoas ali e recria a cena do nascimento de Jesus, né, com pessoas. E aí depois, a partir disso, esse costume vai ganhando forma, ganhando volume, e hoje nós temos essa bonita tradição, esse bonito costume de representar essa cena do nascimento de Jesus. E o Papa Francisco fala nessa carta algo muito bonito sobre o presépio, que mais do que figuras de gesso, de plástico, de tecido, seja lá do que for, que estão ali, né, dispostas, o presépio ele é um transbordamento das palavras do Evangelho. Essa frase do Papa Francisco traz um sentido tão profundo e tão bonito para os nossos presépios, porque é como se a gente pegasse as palavras da Bíblia e transformasse elas em imagem, né? É um transbordamento.
Eu estou aqui com um dos presépios que eu tenho alguns pouquinhos presépios, mas esse é um dos que eu tenho. Eu ganhei um presépio chileno que representa justamente aí a cena do nascimento de Jesus, né, mas enculturada, né, na nossa cultura latino-americana. Então, José, Maria, Jesus com feições indígenas, lhamas, cactos, né, uma casinha simples de tijolos de barro. Então, trazendo também para a nossa cultura essa cena do nascimento de Jesus. Olhar para o presépio suscita em nós ternura. Ternura de um Deus que se abaixa. E essa é mais uma frase do Papa Francisco que me chama muito a atenção. Deus se abaixa até nós. Quando olhamos para a cena do nascimento de Jesus, nós temos como destaque desse cenário a manjedoura. E hoje, quando eu estava pensando, né, preparando esse nosso encontro, me veio uma comparação, né? Manjedoura me lembrou mangiare, né? Comer em italiano. E isso tem muito a ver também, porque manjedoura é o lugar onde os animais comem, né? O coxo, popularmente, né? Em latim, isso é presepium, praesepium, né? Daí vem a nossa palavra presépio. E olha só, mais uma outra dessas coincidências de Deus. Belém, a cidade onde Jesus nasce. A palavra Bethlehem, né, em hebraico, significa casa do pão. Jesus nasce numa cidade que se chama Casa do Pão. Jesus é colocado, recém-nascido, em uma manjedoura, que é o lugar de dar comida para os animais. E Jesus é o nosso alimento. Jesus se dá para nós como alimento, como pão da vida eterna na Eucaristia, né? Então, tudo isso é muito bonito, é muito rico, esses sinais de Deus, né? Esses sinais das surpresas de Deus na nossa vida. Se vocês tiverem perguntas, quiserem complementar, quiserem me corrigir, fiquem à vontade também para colocar nos comentários, tá bom? Outras figuras que a gente tem no presépio, que o Papa Francisco vai desenhando aí na sua carta. Os pastores. Os pastores que, na verdade, se a gente for parar para pensar no momento do nascimento de Jesus, são até mais importantes que os magos, que muitas vezes ganham mais destaque nos nossos presépios. Porque os pastores são os primeiros a serem avisados pelo anjo que o Messias havia nascido. Os pastores são os pobres, os pastores são os excluídos, são os simples, são aqueles que viviam à margem da cidade cuidando do rebanho, e são eles os escolhidos por Deus para primeiro saberem da notícia do nascimento do Salvador. Então, os pastores com as suas ovelhinhas ali também são importantes no nosso presépio. E aí, então, a gente chega no centro do presépio. Maria, Nossa Senhora, José, o guardião dessa família, e Deus criança, Deus menino. E que bonito é pensar que Deus se fez uma criança. Quando a gente vê uma criança, sobretudo uma criança recém-nascida, muitas pessoas, inclusive eu, têm até medo de pegar, de tão frágil que é, né? Parece ser que é uma criança recém-nascida. E Deus se faz fragilidade, Deus se faz pequeno. E Deus, criança, ele agiu, ele viveu como uma criança normal, dormindo, comendo, chorando, mamando no peito, brincando, rindo, caindo, descobrindo o seu corpo, descobrindo as coisas ao seu redor, né?
Isso nos mostra como Deus entra no mundo pelos mais frágeis, pelos menores, pelos mais pequenos. Isso nos mostra também como seria a nossa vida, ou melhor, como pode ser a nossa vida em Deus, com as nossas fragilidades, com o nosso choro, com as nossas quedas, com a nossa fome, com o nosso riso. Como é que pode ser a nossa vida em Deus? E aí então outros símbolos do presépio o Papa vai descrevendo nessa carta. A estrela que aponta o caminho para onde os magos deviam seguir e encontrar o Messias. E aí então os magos, né? Os reis magos, popularmente, tradicionalmente, representados aí por três reis magos. E os evangelhos nos dizem que esses homens eram sábios, né? Astrônomos, entendidos das estrelas e tudo mais, que vêm de longe, vêm de outros povos, porque reconhecem Jesus como Messias. E isso nos mostra também a universalidade, né, da encarnação do Filho de Deus. Jesus nasce e traz a redenção para toda a humanidade, para toda a criação, para todo o universo, né? Não importa, e o Papa vai dizer isso também, né, que muitas vezes hoje os nossos presépios hoje em dia trazem até elementos que não necessariamente representam aquele período, aquele tempo. Ainda mais em casa com quem tem criança, gosta de colocar de repente um carrinho no presépio, uma bonequinha, um ursinho de pelúcia, patinhos, laguinhos. Tudo isso é muito rico e muito bonito porque mostra a encarnação de Deus na nossa vida, na nossa realidade. Mas não importa a forma do nosso presépio. Se ele é um presépio italiano de 52 peças, se ele é um presépio simples, comprado no camelô, no Xing Ling, se ele é um presépio improvisado, com uma imagem de Nossa Senhora, uma imagem de São José e uma bonequinha representando o menino Jesus, não importa a forma do nosso presépio. O que importa é que ele fale ao nosso coração e nos ajude a contemplar esse mistério. O que importa é que o presépio nos ajude a contemplar esse mistério da encarnação do Filho de Deus. Vocês já prepararam o presépio de vocês nas suas casas? Se não, ainda dá tempo. Ainda sobre esse tempo de advento, eu gostaria de ler um trechinho de uma reflexão que está no final do livrinho da nossa novena de Natal, que nós temos rezado na comunidade. No final do livrinho tem uma belíssima catequese sobre o ciclo do Natal. Em um dos trechos diz o seguinte: é um tempo em que a Igreja, em todas as celebrações, tem como foco principal a proclamação da fé no surpreendente mistério da encarnação. Deus se fez carne e vem habitar no meio de nós, vem viver a nossa existência humana, vem ser nosso caminho, nossa verdade e nossa vida, com a finalidade de nos libertar de todas as nossas limitações espirituais, físicas e morais. Preparar-se através do advento para tudo isso que a festa do Natal simboliza é um exercício diário, cotidiano. O advento é esse tempo de espera, de expectativa, mas também é um tempo de chegada, porque nós estamos esperando a chegada de alguém. Nós estamos celebrando a chegada do Verbo, que assume a nossa
carne, que assume a nossa humanidade, que assume a nossa fragilidade. Valéria, que bom que você está aqui com a gente, que bom que você também já fez o seu presépio aí na sua casa. O advento é também o tempo de Nossa Senhora. É um tempo mariano, porque Nossa Senhora é a imagem da humanidade que se abre para acolher o Redentor. Mais do que abrir a sua vida, mais do que abrir o seu corpo para receber o Redentor, Maria abre toda a humanidade para esse grande acontecimento. Por isso ela é uma das figuras centrais, e os textos bíblicos que falam de Maria são dos principais que a gente reza e reflete nas nossas novenas de Natal. Portanto, o tempo do Advento é um tempo mariano. Vamos rezar então, pedindo a Nossa Senhora que nos ajude também a viver bem este tempo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Liomar está dizendo que faz sentido a ideia da manjedoura. Jesus se faz pão, se faz alimento. Pois é, Liomar. Deus vai costurando todas as coisas aí no seu mistério, nos seus mistérios. E não é tão difícil assim da gente entender, não, da gente reconhecer. A gente precisa apenas se debruçar um pouco sobre as coisas, principalmente sobre a palavra de Deus, e aí a gente vai saboreando, na verdade, essas delicadezas de Deus para a gente. O Advento é também um tempo de profecia. Lembrando que dois dos principais personagens desse tempo, que a gente mais ouve nas leituras, nas celebrações deste tempo do Advento, é o profeta Isaías e o profeta João Batista. Dois grandes personagens, A gente já falou deles um pouquinho aqui no começo. Então Isaías é aquele que vai dizer, olha, uma virgem vai conceber, dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco, Entre outras explicações, entre outros anúncios que Isaías faz na sua profecia. E João Batista, nosso já conhecido e querido padroeiro, Ele que foi também concebido no ventre de Isabel, sua mãe, parente de Nossa Senhora. Isabel que já era idosa, Isabel que era estéril. Então, a concepção de João Batista também foi um milagre, Também foi anunciado pelo anjo Gabriel, quando ele apareceu a Maria, perguntando se ela poderia, se ela gostaria, se ela queria ser mãe do Senhor. Ele já tinha anunciado, olha, a tua prima Isabel está grávida também, Ela que era estéril, porque para Deus nada é impossível. E a grande missão de João Batista é anunciar Jesus e também puxar a nossa orelha, Porque o homem que gosta de puxar a nossa orelha, Sobretudo quando se trata de justiça social, quando se trata de solidariedade, quando se trata de partilha, João Batista é aquele que mais puxa a nossa orelha, Antes de Jesus, claro, Mas João Batista ele vai direto no ponto ali, Ele chega até chamar as pessoas de raça de cobras venenosas, raça de víboras, Então, que João Batista nos ajude também a buscar nesse tempo, a viver a profecia, a viver a conversão, a buscar a partilha e a solidariedade, para que o reino de Deus de fato aconteça no nosso meio. Agora, a gente já ouviu e falou sobre todo esse esquema do Advento, Tá, isso acontece nas nossas celebrações, nas nossas missas, a gente reza nas novenas de Natal, a gente vê que o padre está com roupa diferente, a gente vê que tem sinais diferentes na nossa casa, na igreja, na comunidade, mas como é que isso tudo pode ser traduzido
no nosso dia a dia? Como é que eu posso viver melhor tudo isso que a gente está celebrando nesse tempo? A gente pode viver melhor esse tempo do Advento com 4 atitudes pessoais, tá? De cada um de nós. 4 atitudes. E são atitudes que parecem até ser bonitinhas. Olha que bonito falar assim ou viver assim. Mas são atitudes que, particularmente neste ano de 2020, podem exigir um pouco mais de nós, por conta de tudo que a gente está vivendo, né? Por conta de todas essas mudanças, transformações e desafios que o mundo inteiro está passando, né? É pandemia, é desemprego, é a morte de pessoas queridas e próximas, é tanta gente doente, é tanta gente nas ruas, é tanta corrupção, é queimada no Pantanal, é desmatamento na Amazônia. A gente tem motivo de sobra para ficar se lamentando, né? Mas o tempo do Advento nos propõe, então, 4 atitudes, né, para que a gente possa viver melhor tudo isso que a gente está celebrando. A primeira é a atitude da espera. Esperar. 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 Mas não esperar passivamente. Não simplesmente ficar sentado, olhando para a janela, esperando que algo miraculoso ou como se fosse um efeito especial aconteça e mude tudo assim de uma hora para outra. Esperar fazendo a nossa parte para as coisas melhorarem. Esperar com esperança. Pode parecer redundante, mas não é. É esperar acreditando. É esperar com fé. É esperar sabendo que uma hora ou outra as coisas vão mudar, as coisas vão melhorar. Que uma hora ou outra o Senhor vai chegar até nós, como nós ouvimos nas leituras do domingo passado. Vigiar, né? Estar vigilantes. Esperar. E para esse esperar, eu gostaria de partilhar com vocês uma oração que o Papa Francisco fez alguns dias atrás, numa das suas audiências, às quartas-feiras, que é uma oração simples, mas muito profunda, porque nos coloca completamente nas mãos de Deus. E ela pode nos ajudar a esperar. E a oração diz o seguinte: Senhor, o que quiseres, quando quiseres e como quiseres. Senhor, o que quiseres, como quiseres e quando quiseres. Essa oração meio que esvazia as nossas expectativas em relação às necessidades que a gente tem na nossa vida. E nos colocam num estado de espera em Deus que vai agir na nossa história, que vai realizar a sua ação na nossa vida. Então a primeira atitude, uma espera na esperança. A segunda atitude é a confiança. E olha que exemplos bonitos a gente tem de confiança no nosso presépio. Maria e José confiaram em Deus, que transformou, virou de cabeça para baixo a vida dos dois, para que eles pudessem colaborar com a ação redentora de Jesus. Confiança. Confiança, confiança. É a segunda atitude. A terceira atitude que esse tempo do Advento nos convida a viver é uma atitude que muitas vezes eu já ouvi muita gente falar que é uma atitude impossível de se ter no Natal, que é a alegria. Sim,
Muita gente fala, o Natal era alegre quando a minha mãe era viva. O Natal era alegre quando eu tinha meus avós. O Natal era Natal quando meus filhos eram pequenos. O Natal era Natal quando a gente juntava toda a família. O Natal era Natal quando eu não estava desempregado. E aí o Natal se torna para essas pessoas algo triste. Mas não é. O Natal é alegria. Não a alegria dos fogos de artifício, dos carros de som batendo funk meia-noite, passando na avenida. Isso acontece acho que só aqui em Perus, em outros lugares acho que não acontece não. Mas não é essa alegria. É a alegria silenciosa de uma noite escura e fria em Belém. É a alegria tranquila. É a alegria pacífica. É a alegria que preenche o nosso coração, porque a gente sabe que Deus é conosco. Natal é alegria. E se você está triste, entristecido, porque perdeu alguém, porque sua família não se reúne mais, tente fazer as pazes com a sua família, com seus amigos. Ou, se você não pode mais estar com alguém no Natal, porque essa pessoa já não está mais aqui na Terra, agradeça a Deus pelo dom da vida dessa pessoa. Agradeça a Deus pela oportunidade de ter vivido com ela e de ter tido tantas lembranças boas assim, tantos natais bons junto a essa pessoa. Coloca uma foto dela na tua árvore de Natal, por exemplo. É um jeito bonito de celebrar a vida daqueles que já celebraram o Natal conosco e agora celebram a Páscoa definitiva no coração de Deus. Terceira atitude, então, a alegria. E a quarta atitude, a prontidão. Estar pronto, preparado, disponível para aquilo que Deus nos pede. Espera, confiança, alegria e prontidão. Espera, confiança, alegria e prontidão. 4 atitudes que nós devemos ter, que nós devemos criar para viver bem este tempo do Advento. Com essas 4 atitudes, com esses 4 jeitos de viver esse tempo, nós vamos renovar a nossa experiência de Deus, renovar a nossa experiência de um Deus que é próximo a nós, renovar a nossa experiência de um Deus que assume a nossa fragilidade. Deus se abaixa. Repito o que o Papa Francisco disse. Deus se abaixa. E ao se abaixar, ele se abaixa com a gente ali. Quando a gente muitas vezes se sente no chão, triste, nervoso, preocupado, irritado, desesperado, Deus se abaixa. É isso que nós celebramos no Natal. Deus se abaixa. Deus assume as nossas fragilidades. No Natal, Deus se faz frágil, se faz humano. Na cruz, Deus morre. Ele sofre, ele chora como a gente. Ele sente dor. Mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Esse mesmo menininho bonitinho que a gente coloca agora no presépio é o crucificado ressuscitado. A gente muitas vezes esquece de fazer essa ponte da vida de Jesus e fica ou só na criança, ou só na cruz, ou só na glória. Não, a nossa vida não é só ser criança, só sofrer e só glória. A nossa vida tem todos esses momentos, todos esses altos e baixos. Celebrar o Natal é fazer memória disso. É renovar essa nossa experiência com Deus que se abaixa, com Deus que está conosco, seja na nossa fragilidade, seja na nossa alegria,
seja na nossa solidão, seja na companhia da família, seja na doença, seja na saúde, Deus assume a nossa fragilidade e é Deus conosco. Deixa eu ver o que a Valéria escreveu aqui. Natal é espera, confiança, alegria e prontidão. Isso mesmo, Valéria. Espera, confiança, alegria, prontidão. E aí, o Natal, ou melhor, esse tempo do Advento, igual quando falamos com uma criança para que nos entenda, é isso mesmo, que a gente possa falar com a gente mesmo. Espera, confiança, alegria e prontidão. Anotar assim num papelzinho, colar na porta da geladeira, no espelho, para a gente todo dia nesse Advento lembrar dessas atitudes. A gente se aproxima agora com o tempo do Advento, né? Também do final do ano civil, né? E que ano difícil, hein, gente? Pelo amor de Deus, que ano difícil, mas também que ano bonito para a gente experimentar Deus, experimentar esse Deus que é próximo, que é amigo, que é parceiro, que é companheiro. E aí chega aquele momento que a gente pode parecer clichê, né? Mas é um momento propício, sim, para a gente fazer um balanço, como anda a nossa vida, como anda a nossa espiritualidade, como anda a nossa fé, como andam as nossas atitudes, como anda a minha relação comigo mesmo. Eu tenho me amado e me cuidado como Jesus pediu? Ué, mas Jesus pediu isso? Pediu, lembra? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, o maior de todos os mandamentos. A gente só consegue amar o outro quando a gente se ama. A gente só consegue cuidar do outro quando a gente se cuida. A gente só consegue amar a Deus quando a gente se ama, quando a gente ama o outro. Como é que está você com você mesmo? Como é que está você com a tua família? Como é que está você com as pessoas que vivem próximas a você? Como é que está você com a tua comunidade, com a tua paróquia, com a tua igreja, com o teu grupo, enfim? É hora daquele balanço, né? Da gente olhar o que pode melhorar, como pode melhorar. Fazer essa pergunta, como pode melhorar? Como pode melhorar? Como pode melhorar o meu casamento? Como pode melhorar a minha vida financeira? Como pode melhorar aquela mágoa que eu carrego há anos? Como pode melhorar a minha comunidade? Como pode melhorar a minha baixa estima? Como pode melhorar o país? Como posso melhorar o mundo? Como pode melhorar? Perguntinha para a gente fazer o nosso balanço de final de ano. Como pode melhorar? Quando a gente se coloca nesse caminho de espera, alegria, confiança, prontidão, de se perguntar como pode melhorar, a gente está caminhando em direção à paz, em direção a mudanças na nossa vida, na nossa realidade, na vida do outro, na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Caminhamos em direção à paz. E aí o Advento, então, é esse tempo. É esse tempo. Eu não sou youtuber profissional, então meu microfone é do celular, fica caindo toda hora. Como rezar, né? Como viver melhor esse tempo? Já temos, então, 4 atitudes fundamentais para vivermos nestes dias. Além disso, rezar. Rezar diante do presépio na nossa casa, na igreja, na comunidade. Montar o nosso presépio. Ah, mas eu vou rezar como, Léo? Que oração? Você vai deixar aí alguma oração para eu rezar diante do presépio? Reza do teu jeito. Deus veio até nós no Natal do nosso jeito, como humano. Reza do teu jeito. Fala com ele do teu jeito, com as tuas palavras. Ou simplesmente fica em silêncio diante do presépio, contemplando essa cena, contemplando
esse mistério da encarnação do Verbo de Deus. Quanto amor tem ali naquela cena, porque Deus veio daquela forma porque Ele nos ama. Como é que eu posso transformar essa cena de amor na minha vida, nas minhas atitudes, no meu dia a dia? Participe das novenas de Natal, na sua comunidade, na sua paróquia, ou com a gente também. A gente está toda terça-feira. Na verdade, nós já estamos indo para o 7º encontro da nossa novena semana que vem, mas ainda dá tempo de participar com a gente. Terça-feira, 7 horas da noite. Os vídeos dos encontros passados estão todos aí no nosso Facebook e também no nosso YouTube, SEB São João Batista. Está tudo lá gravado. Se você não viu, se você quer fazer a novena a partir de agora, pode começar a ver os vídeos do primeiro encontro até o 6º. Está tudo lá. Reze a novena de Natal. O Advento também é um bom tempo para se confessar. Eu não sei como as paróquias estão se organizando, se alguns padres estão atendendo confissão ou não, ou realizarão confissão comunitária, mas é um bom tempo também para fazer esse exame de consciência e buscar aí a confissão como for possível, né? Nesse tempo diferente que a gente está vivendo de pandemia. É o tempo de fazer as pazes, né? E aí não falta propaganda de TV, de canal de TV, não falta propaganda de comida, não falta propaganda de perfumaria. Tudo isso está nos mostrando, é tempo de fazer as pazes, é tempo de dar as mãos, é tempo de seguirmos juntos. Viver o Advento é isso, seguirmos juntos, no caminho da paz, fazendo as pazes, reconciliando, acolhendo Deus que vem, sendo solidário. E sendo solidário não significa só doar cestas básicas, isso é muito importante também, enquanto a gente passando fome, né? Quantas crianças que só vão ter um presente de Natal graças a pessoas aí que se empenham em apadrinhar, como por exemplo o trabalho bonito da Pastoral do Menor, da nossa paróquia. Jurema está aqui acompanhando a gente também, ela trabalha na Pastoral do Menor. Esse ano são mais de 600 crianças, é isso? Se eu não estou enganado, que vão receber um presente aí, vão ter um Natal mais feliz, graças à solidariedade de tanta gente, né? Então, ser solidário, mas também ser solidário, como eu disse ontem na novena de Natal, ligando. Oi, fulano, tudo bem? Quanto tempo? Como você está? Ai, que bom, tá precisando de alguma coisa? Posso te ajudar em algo? Tô com saudade. Lembra daquele dia? Esteja presente, né? Ainda que não fisicamente, virtualmente. A gente tem tantos meios de comunicação, telefone, redes sociais, e-mail, carta. Se faça presente, né? E o principal deste e de todos os tempos litúrgicos, Palavra de Deus, né? Ler, meditar, rezar a Palavra de Deus. A gente pode pegar a nossa Bíblia, abrir, lê-la, pensar naquilo que a gente leu. A gente pode, de repente, pegar a liturgia diária, as leituras das missas do dia e rezar em cima de uma leitura, de uma frase, de um salmo. Rezar a Palavra de Deus, porque é essa palavra aqui que se encarnou e veio morar no meio de nós. E por isso, para terminar a nossa reflexão, eu gostaria de convidar vocês para a gente rezar o Cântico de Maria, né? Esse texto famoso que está lá em Lucas capítulo 1, versículo 46 em diante, Lucas 1, 46 em diante. É o texto que Maria proclama, fala, quando ela encontra Isabel, as duas grávidas, quando João Batista, ainda na barriga de Isabel, e Jesus, na barriga de Maria, se encontram pela primeira vez. E desse encontro dessas duas grandes mulheres e desses dois grandes bebês, Maria então canta, né? Canta, proclama aquilo que estava acontecendo naquele momento. E aquilo que se renova a cada vez que a gente faz o Natal,
faz o Natal acontecer na nossa vida. É um cântico que expressa a profecia, é um cântico que expressa a espera, a confiança, a alegria e a prontidão. E Maria disse: minha alma exalta o Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Eis que de agora em diante todas as gerações me considerarão feliz, pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas por mim. Seu nome é santo, e sua misericórdia perdura de geração em geração para aqueles que o temem. Ele agiu com a força de seu braço, dispersou os arrogantes de coração, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos sem nada. Socorreu Israel, seu servidor, lembrando-se de sua misericórdia, como tinha dito a nossos antepassados, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Neste cântico, nessas palavras, Maria resgata toda a história da salvação. Deus se faz presente. Sobretudo, Deus vem em socorro daqueles que mais precisam. Deus é justiça. Deus é paz. Deus é solidariedade. Deus é amor. Para a gente encerrar esse nosso encontro de hoje, vamos cantar a ladainha do Advento. A gente tem cantado trechos da ladainha na nossa novena de Natal. Ela não é longa. E a ladainha expressa muito bem o espírito deste tempo, né? Deste tempo do Advento. Onde o grande eco, a grande frase é: vem, Senhor Jesus. E quando nós cantamos na ladainha Maranatá, Maranata, que significa justamente isso, né? Vem, Senhor. Nós queremos dizer do fundo do nosso coração: vem, Senhor. Vem na nossa humanidade, vem nas nossas dores, vem nas nossas necessidades. Queremos estar prontos, alegres, esperançosos, confiantes de que o Senhor é Deus conosco e está ao nosso lado. Ó Senhor, aleluia, vem Messias, Maranata, ó justiça, aleluia, mora entre nós, Maranata, misericórdia, aleluia, vive entre nós, Maranata, nossa força, aleluia, dentro de nós, Maranata, liberdade, aleluia, salva teu povo, Maranata, nossa cura, aleluia, tira a dor, Maranata, ó conforto, aleluia, da esperança, Maranata,
nossa alegria. Aleluia, nos preenche, Maranata, sabedoria. Aleluia, vem nos renova, Maranata, nosso desejo. Aleluia, nosso anseio, Maranata, ó prometido. Aleluia, nosso Messias, Maranata, voz dos profetas. Aleluia, ó esperado, Maranata, luz das nações. Aleluia, luz nas trevas, Maranata, ressuscitado. Aleluia, Senhor da glória, Maranata, ó desejado. Aleluia, ó amado, Maranata, entre nós. Aleluia, dentro de nós, Maranata. Que seja assim esse tempo do Advento, que a gente possa repetir todos os dias: vem, Senhor, entre nós, dentro de nós. Obrigado a você que nos acompanhou nesse encontro de hoje. Espero ter colaborado, com esse caminho do Advento. Tenhamos todos um frutuoso Advento e um feliz e santo Natal. Terça-feira, a gente está ao vivo de novo às 7 horas da noite para a nossa novena de Natal. Participem conosco. Fiquemos com Deus, permanecendo unidos na oração e no cuidado. Boa noite.